dia, boa tarde, boa noite para você que está aí de madrugada ou não sei que horas você vai ver esse vídeo. Já estou há um bom tempo, né, sem vir aqui. Já estou um bom tempo, né, sem vir aqui gravar para vocês, porque quando a gente não vê o canal da gente crescendo, isso dá um certo desgosto. A gente fica meio, puxa vida, parece que a gente está fazendo um trabalho meio que em vão. Mas depois eu pensei melhor e agora eu quero hoje abordar um novo tema com vocês, que seria a respeito de. Eu vejo por aí, vejo pessoas na internet também falando sobre isso, que seriam pessoas que estão ali na faixa dos 30, 35 anos e, e acham que suas vidas ainda não aconteceu, não foi para frente, não. Enfim, a vida da pessoa, a vida de quem está passando por isso não deslanchou. O que que acontece na realidade? A gente vê aí a mídia muitas vezes colocando isso como se fosse uma regra. A gente vê em seriados, novelas, filmes, em que eles colocam que para você ser bem sucedido na vida tem que ser naquela faixa etária de 30, 35 anos, que se torna uma coisa bem cruel, né? Porque isso deixa assim, isso mexe muito com pessoas que não alcançaram ainda as suas coisas, ainda aquilo que pretendem fazer e sonham em realizar na vida. E o que que acontece geralmente? Eu vou falar isso porque isso também já aconteceu muito comigo. A gente gosta não, a gente se compara muito com pessoas que são aquela unanimidade, entendeu? Aquelas pessoas que de 30 anos que chegaram ao topo ali muito rápido, às vezes a gente da internet mesmo, e a gente fica se comparando assim, cara, a minha vida não flui, a gente que pensa que ela não flui. Porque o que acontece na realidade é que muita gente que está na nossa, assim, nessa faixa etária de 30 a 35 anos, elas estão na mesma, a maioria, a maior parte das pessoas, elas estão assim, na mesma, estão ali no mesmo sentimento de que as coisas ainda não aconteceram. Isso também requer muito aquela coisa que a gente pensa que a vida ela é algo linear e ela não é uma coisa linear. A gente nasce 4 anos, talvez ali aquela faixa de idade ali de 4, 5 anos vai para a escola, termina o ensino médio entre 17 e 18 anos, já entra na faculdade. E, e aí, ai meu Deus, eu perco meu raciocínio, olha, impressionante. E aí você fica achando que você está para trás, você entra na faculdade, aí depois a faculdade termina, e aí você não consegue ainda uma colocação no trabalho, uma colocação na parte de trabalho, né? E aí você acha que você está ficando para trás, mas na realidade não é isso que está acontecendo. O que acontece às vezes, né, muitas das vezes nesses casos, é, família, às vezes você forma uma família, aquilo, muita gente aí forma família, aquilo impede ela de dar prosseguimento naquilo que ela fazia. Podem ser doenças, podem ser acidentes, tem muitas coisas que podem ser que interrompam aquele caminho naquele momento. Isso não quer dizer, obviamente, que você não vai poder correr atrás disso depois. Lógico que você deve correr atrás dos seus sonhos. Mas o fato de não acontecer ali naquela idade de 30, 35 anos, você vê todo um monte de gente casada, é um monte de gente já com 1 milhão na conta, tire isso imediatamente da sua cabeça, porque eu vou dar um exemplo para vocês de pessoas que
de empresários grandiosos aí que só alcançaram um patamar de riqueza na vida muito depois dos 35 anos. Porque talvez nessa idade, ela é uma idade que as pessoas ela ainda não têm aquela maturidade que eu digo é de expertise mesmo, daquela coisa de CEO ou CEO, não tem aquela expertise ainda, porque isso vem com a maturidade do trabalho. Você tá ali, pô, tô ganhando pouco. E não é, isso aí é algo natural da vida da pessoa, porque a gente vendo muita gente assim, influencer de internet aí, que é novinho e que, sei lá, deu uma tacada, conseguiu. E muitas vezes também tem muitos deles que são herdeiros já. E a gente pensa que a gente ficou para trás, mas isso não é verdade. O que acontece é isso, tem muita gente, a maioria das pessoas dessa faixa etária, elas estão fazendo faculdade, elas estão se especializando, elas estão buscando melhorias para a vida delas, para que elas consigam também alcançar esse patamar que elas ainda não alcançaram. E você construir uma carreira, isso demanda muito tempo. Leva muito tempo para você conseguir construir algo sólido na sua vida que vá permanecer. Por isso que eu digo para você que não é assim o fim do mundo. Você está entre 30, 35 anos, beirando os 40 e até mesmo passando disso, você achar que você ficou para trás, que você ainda não tem sua casa, que você ainda não comprou seu carro. Como eu estava falando de empresários aí grandiosos que conseguiram fortuna depois dos 35 anos, é o dono do McDonald's. O dono do McDonald's, quando aos 50 anos, foi quando ele conseguiu comprar a primeira casa dele, aos 50 anos de idade. E daí ele foi, e nisso ele ainda não era uma pessoa rica. E aí depois ele conheceu os dois irmãos que eram donos do McDonald's. E ele depois, posteriormente, resolveu, gente, comprar o restaurante lá, a lanchonete, e hoje você vê o que ela é. Ele ficou na administração do McDonald's até os 80 anos de idade. Outro também que enriqueceu depois de 35 anos é o próprio dono da Amazon, o Jeff Bezos, que até 35 anos de idade, até 30 anos por aí, ainda não tinha dinheiro. E quando ele foi entrar nesse mundo, esse mundo que é a Amazon hoje, no início dela, isso foi lá pelos seus 30, 32 anos. Ele não era um homem rico. Essas pessoas que você vê que são muito bem-sucedidas, que são jovens e já estão muito à frente, vocês estão num patamar que você gostaria de alcançar, muitas das vezes as pessoas são herdeiras, elas não têm, alguém já construiu aquilo ali para elas. E, e dali elas conseguiram fazer as suas fortunas também, mas isso não quer dizer que você não possa chegar lá, tá bom? E com isso, é um vídeo que ele não é muito longo, eu só estou vindo aqui porque eu acredito que muita gente precisa escutar um pouco, precisa dessas palavras, né, para poder seguir em frente. Pode estar entrando aí num processo de depressão por uma coisa que na realidade tem toda a chance de acontecer na sua vida. E com isso eu quero terminar esse vídeo e desejar para você uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana. Obrigada. Tchau, tchau.